Opa pessoal, aqui quem fala com vocês é o Gustavo e nós estamos aqui para mais uma dica rápida. Você algumas vezes já se pegou precisando juntar algumas feições, alguns elementos que você mapeou a partir da informação que tem na tabela de atributos, ou seja, eu tenho vários elementos que fazem parte da mesma feição, só que estão separados em polígonos separados, eu quero juntar eles para facilitar a minha manipulação dos meus dados. Você consegue fazer isso através de uma ferramenta muito interessante que é o Dissolve. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, para isso, nós vamos adicionar aqui um arquivo, que é um shape dos municípios do estado de Goiás. Vocês, para quem me acompanha, está acostumado a ver, eu utilizo muito a base de dados do estado de Goiás, que é o estado que eu nasci, fui criado e moro hoje. Então, aqui eu tenho na tabela de atributos desse shape, eu tenho algumas informações. Por exemplo, eu tenho aqui vários municípios que estão separados por região de planejamento, por mesorregião, a partir dos dados do IBGE e microrregião. Então, eu quero, por exemplo, eu quero juntar tudo que está aqui, juntar eles em um arquivo só, em uma feição só, por exemplo, só os que estão aqui na mesorregião do centro goiano, por exemplo. Então, para que eu não precise ficar selecionando, usando a ferramenta Merge do editor, eu posso fazer isso de forma automática, utilizando uma única ferramenta que é o Dissolve. Você pode encontrar ela aqui dentro do Data Management Tools, mas eu vou te mostrar ela em um lugar bem mais fácil. Você pode vir aqui, ó, em Geoprocessing, ela já está aqui, ó, pré-definida. Se você não encontrar ela, você pode vir aqui na ferramenta de busca, pesquisar por Dissolve, e ela está aqui, ó, dentro do Data Management Tools, nessa opção aqui de generalização, ó, Dissolve. Está aqui a nossa ferramenta. Então, vamos abrir ela. Eu vou aqui adicionar o shape que eu quero fazer. Esse é um dos processos de generalização, até ela está dentro dessa ferramenta justamente por isso. É a maneira de eu generalizar os meus dados e simplificar eles, viu, pessoal? É para isso que serve o Dissolve. E para que eu possa manipular eles conforme a minha necessidade. Que às vezes eles estão tão divididos, tão subdivididos, que eu não quero essa subdivisão. Eu quero ele de forma mais macro. Então eu posso fazer o Dissolve para poder diminuir isso para que eu consiga manipular de forma mais prática os meus dados. Então, vamos usar aqui um exemplo, eu quero dividir pela mesorregião. Aqui aparece todos os campos da tabela de atributos dele. Eu posso escolher tanto um, como dois, como três, como quantos forem necessários. Porém, quando você escolhe mais de uma coluna, essas colunas vão ser combinadas. Entendeu? Então, vai fazer a junção, mas vai ter que ter ali eles vão fazer uma correlação em cima disso e, eventualmente, em alguns casos, você não vai conseguir juntar da maneira que você precisa. Então, você tem que tomar cuidado se você vai usar duas colunas para fazer o seu Dissolve, se elas não têm dados muito divergentes ou individualizados. Por exemplo, se você tem uma coluna de área e você quer aqui fazer um Dissolve usando ela também como referência, não vai gerar nada, porque a área normalmente ela é bem individual. Ela não está agrupada com outros elementos, com outras feições de dentro desse shape. Então, você precisa selecionar elementos que possuem um agrupamento. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui a mesorregião da base do IBGE, a partir que isso já tem na tabela. Eu não vou definir, você define aqui um diretório de saída no Output Feature Class. Eu não vou definir, vou deixar ele salvar no Geodatabase aqui padrão do ArcGIS. Aqui embaixo você não precisa preencher mais nada. E aqui você vai marcar essa feição, caso seja interessante ou não, de criar esse novo elemento já em opção de multipart, que é o quê? Você deixar eles já separados, ou você pode juntar tudo em um só, caso você queira. E aqui você pode também deixar separado, no caso do shape de linhas. Como aqui é polígono, ele já deixa marcado o multipart aqui automático. Então, feito isso, nós vamos aqui. Aqui você poderia fazer algum tipo de relação estatística de um para com o outro, mas não é o caso. Eu quero mostrar de forma mais objetiva e prática para vocês. Então, eu vou dar um OK e vamos ver o que vai gerar aqui agora.
Pronto. Olha aqui. Agora eu tenho um shape aonde estão juntas aqui as mesorregiões. Se eu quiser, eu quero um mapa, por exemplo, só das mesorregiões. Eu poderia fazer só uma classificação aqui, mas ainda iria manter a divisão por município. Então, nesse caso aqui, eu fazendo este dissolve, por exemplo, eu consigo aqui ter a mesorregião do centro goiano, do leste goiano, noroeste, norte goiano e sul goiano. E aqui, no caso, é um elemento que não tinha informação aqui dentro da tabela. Aqui, no caso, é Brasília, que está aqui dentro do estado de Goiás, né? Então, ele não tinha nenhuma informação na tabela, ele aparece aqui solto dentro do nosso dissolve. Ele não foi feito, ele não foi unido, porque não tinha nenhum campo que fazia parte desse agrupamento que a gente criou. Então, aqui eu poderia criar outras coisas. Eu vou criar aqui agora, vou mostrar novamente para vocês uma outra maneira de você fazer esse dissolve combinado. Vamos lá, eu vou selecionar aqui o mesmo shape. Agora, por exemplo, eu quero as regiões de planejamento dentro aqui das micro-regiões também. Vou dar um OK e vamos ver o que vai gerar para nós. Olha, aqui já gerou diferente. Percebem que eu fiz a mesclagem desses dois itens. Olha, eu tenho aqui região de planejamento, ela foi unificada. Percebe-se uma coisa, que aqui você tem 3 áreas de centro goiano, certo? Por que não juntou, Gustavo? Então, porque aconteceu o que eu disse. Quando você usa 2 elementos da tabela, eventualmente ele não vai mesclar tudo. Por quê? Não vai juntar, não vai fazer a generalização completa, porque ele tem que correlacionar os 2 itens. Eles têm que estar correlacionados. Para que ele consiga fazer a junção, essa junção tem que estar combinada dos 2 lados, não só de um. Então, aqui agora, eu tenho essa separação, ele já diminuiu um pouco a área dos municípios, mas eu tenho essa divergência por conta de ter utilizado 2 colunas. Isso aqui é só para mostrar para vocês, quando vocês quiserem utilizar essa ferramenta para 2 colunas da tabela. Lembrando que quando você faz o dissolve, ele junta mesmo, pessoal, viu? Ele tira todas as divisões que tem dentro dos polígonos, ele tira tudo. Ele transforma, ele unifica em um polígono só, tudo aquilo que é do mesmo elemento. Tá certo? Então, é isso. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, de curtir os meus vídeos, compartilhar para as pessoas que você tem aí, para os seus amigos, para que eles consigam também aprender um pouquinho mais, para quem está aí no meio do geoprocessamento e você conhece. Então, se inscreva no meu canal do YouTube, curta minha página no Facebook e também me siga no Instagram. Todos eles é tudo sobre Geo, é muito fácil de me encontrar. Então, um abraço e até a próxima.